Então, boa tarde, meu nome é Andressa Jaskuski, eu fui orientada pelo professor Dr. Michael Ramos e pela minha orientadora, a doutora Mariana Rezena, e eu vou apresentar sobre eficiência energética em estação de tratamento de esgoto, análise de alternativas para a redução do consumo de energia elétrica. Obrigada, banca, por estar presente. Então, primeiramente, eu estou apresentando o sumário. Nesse sumário tem a introdução, que eu trago mais ou menos o cenário atual de como é que está a questão da água e do esgoto. Depois, na fundamentação teórica, eu explico um pouco sobre o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Na metodologia, eu mostro 4 alternativas que eu propus, e depois tem análise dos resultados e a conclusão. Então, primeiramente, na introdução, eu trouxe dados sobre o atendimento com a rede de água. Então, na população urbana do Brasil, esses são dados para o Brasil inteiro, 93,4% da população urbana tem acesso à água. E na região, considerando o Brasil inteiro, considerando o interior, esse número vai para 84%. Nos dados do esgoto, a média do Brasil é em 55%. E aqui na região sul, a gente fica abaixo da média, e fica com 47,4% na região sul do atendimento total de esgoto. Trazendo os dados energéticos, em 2019, 7,12 bilhões de reais foram gastos em energia elétrica na parte do saneamento. Esse consumo corresponde a 13,26 terawatts-hora. Desses 13,26, 11,4 são do abastecimento de água e apenas 1,42 do esgotamento sanitário. Do ano de 2018 ao ano de 2019, houve um aumento de 2,7% no consumo de energia elétrica para a água e um aumento de 1,3% para o consumo de energia elétrica para o esgoto. Mas na conta da fatura de energia elétrica, esse aumento foi de 15%, o que mostra como é importante esses estudos para reduzir o consumo de energia elétrica. Eu trouxe aqui um case de sucesso da Sabesp, com 2 ETs. Nessas 2 ETs foi feita a limpeza, eles revisaram os sistemas de sopradores, fizeram substituições e procuraram também por vazamentos de ar. Então, na ET Parque Mundo Novo, o consumo foi de 0,32 kWh por metro cúbico para 0,9 kWh por metro cúbico, e na ET ABC houve uma redução maior, foi de 0,6 kWh por metro cúbico para 0,38 kWh por metro cúbico. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a eficiência energética de uma estação de tratamento de esgoto e, com isso, propor uma ação capaz de melhorar os processos e, consequentemente, trazer uma redução no gasto de energia elétrica. Então, começando com o processo de uma estação de tratamento, as ETs possuem pelo menos 3 etapas. Seria o tratamento preliminar, o tratamento primário, secundário e terciário, que é opcional. Então, no tratamento preliminar, ele tem o gradeamento e o desarenador. Ele basicamente retira a sujeira, retira os sólidos grosseiros. Essa etapa é muito necessária para a proteção dos equipamentos. Depois, no tratamento primário, tem um decantador primário. Nesse decantador, o líquido ele vai percorrer com uma velocidade baixa. Então, assim, os sólidos sedimentáveis conseguem ir até o fundo do tanque. Então, basicamente, ele retira os sólidos sedimentáveis. No tratamento secundário, é onde é feito o tratamento biológico. Então, o material orgânico que está presente no esgoto, ele serve de alimento para os micro-organismos. Então, esses micro-organismos vão comer esse material orgânico e vai ser convertido em gás carbônico, água e material celular. Esse processo pode ser um processo aeróbio com oxigenação ou um processo anaeróbio sem oxigenação. E, por fim, tem um tratamento terciário, que é opcional, e ele trata da remoção dos nutrientes patogênicos, compostos não biodegradáveis, metais pesados, entre outros. Então, o maior consumo de energia elétrica de uma estação de tratamento está nas fases primárias e secundárias do processo, principalmente nas secundárias, quando tem os processos de lodo ativado. O consumo total dessas fases é de 2/3 a 3/4 do consumo da estação inteira. No Brasil, os principais modos de tratamento biológico, que seria esse processo secundário, são as lagoas de estabilização, sistemas anaeróbios, sistemas aeróbios com leito fixo ou lodo ativado. E dentro do lodo ativado, tem o lodo ativado em bateladas, o lodo convencional. Nesse processo, o tempo de retenção do esgoto é de 6 a 8 horas. Então, são 6 a 8 horas que o esgoto vai ficar com oxigenação, e para essa oxigenação precisa de sopradores.
No processo load ativado com aeração prolongada, esse tempo é de 16 horas a 24 horas. Então, o consumo de energia elétrica nesse processo é bem mais alto. Então, aqui tem uma lista com os principais equipamentos que são responsáveis pelo consumo de energia. No bombeamento e tratamento preliminar, basicamente, são bombas, peneiras, trituradores. No tratamento primário, tem os flutuadores, raspadores, mais umas bombas. E no tratamento secundário, que são os piores vilões, tem os sopradores e os aeradores mecânicos, além de outras bombas. Então, os sopradores, eles devem promover uma larga taxa de vazão com ar e uma faixa estreita de pressão. Então, precisa haver uma variação da vazão para poder oxigenar o tanque. Então, essa variação de vazão pode ser feita com desvio ou divisão do fluxo de ar, o estrangulamento na entrada, um difusor com carga ajustável, um motor com rotação variável e operação paralela de sopradores. Então, para esse motor com rotação variável, recomenda-se, né, o uso de inversores de frequência para essa variação. E para o controle desses inversores de frequência, se usa os medidores de oxigênio dissolvido. Então, eles vão controlar a velocidade do inversor de frequência. Sistemas de aeração, eles são basicamente sistemas de aeração mecânica, que são agitadores superficiais, ou sistemas por ar difuso, que são difusores que ficam submersos no tanque. Esses difusores, eles só podem ser não porosos, que são umas bolhas maiores, eles podem ser porosos, que são bolhas finas. Essas bolhas finas, a área de contato da bolha com o esgoto é uma maior quantidade de área, então isso melhora a eficiência do tratamento. E o difusor de bolhas finas por placa, ele possui a melhor eficiência, mas ele tem muita perda de carga e um maior custo de manutenção. Agora, trazendo a metodologia de medição e verificação para a eficiência energética, eu vou utilizar o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance, PMVP. Esse protocolo ele foi feito para utilizar as práticas de medição e verificação. Na medição e verificação, não se pode medir a economia de energia. Então, ela basicamente significa a ausência do consumo. Então, para isso, a gente precisa medir antes e depois da ação de eficiência energética. Além disso, tem as variáveis independentes que têm que ser definidas. Essas variáveis são algumas variáveis que interferem diretamente no consumo de energia elétrica. Tem a fronteira de medição também. O protocolo ele dá 4 opções para determinar a economia de energia. As opções A, B, C e D. As opções A e B, elas são medição isolada. Então, elas são diretamente na fronteira de medição que vai ser instalado. Essa opção A pode ter uma medição e uma estimativa de alguns parâmetros, e na opção B é tudo medido. Na opção C, que seria a medição de toda a instalação, eles precisa da medição dos 2 períodos, e na opção D também é de toda a instalação, e pode utilizar a estimativa de alguns dados. Normalmente são utilizados essas. Travou? Aqui travou também. Também aqui travou. Ela ficou sem mensagem para ela. Se a Andressa retornar, talvez ela pode ficar sem a câmera, né? Voltei? Sim. Tá, não era para ter caído porque eu tô pelo celular. Então, não sei por que caiu, mas tá. Andressa, se tu quiser, de repente, pelo menos aqui na apresentação, fechar a imagem, depois a gente abre na hora do final, né? Tá. Para poder ficar mais tranquilo. Deu, agora eu fechei a câmera. Sim. Tá, então passamos para o próximo slide. Aqui. Tem a resolução do CONAMA, que é a resolução 357 de 2005, que ela basicamente diz os dados que tem que ter de oxigenação nas lagoas. Então, eles se classificam entre 4 tipos de classe de lagoas de água doce. A classe 1, o oxigênio dissolvido não pode ser inferior a 6 mg por litro. Classe 2, 5 mg. Classe 3, 4 mg. E classe 4, 2 mg de oxigênio dissolvido. Então, aqui, passando para a metodologia, então, primeiro eu vou caracterizar a ETI, depois eu vou propor 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, a alternativa 2 é a ação de eficiência, é
é a alternativa anterior à ação de eficiência energética, era o que estava operando antes. Nessa alternativa, para seguir o protocolo, vai ter a medição antes da implementação, e vai ser apresentado também a alternativa número 4, que é a que foi implementada, e vai ter a medição após a implementação. Depois vou fazer uma comparação entre os dois. Então, aqui, para a caracterização da estação de tratamento de esgoto avaliada, ela é Eti-Guarani, localizada no município de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Ela começou a operação em 2019. A Corsã é responsável pela operação e pela manutenção dessa estação de tratamento. E a capacidade dela é de 128 litros por segundo, ou seja, 11.059 metros cúbicos por dia. Essa estação de tratamento, ela tem um medidor de vazão de entrada, aí tem o tratamento preliminar, que tem o gradeamento e os desarenadores, tem o tratamento secundário, que é um reator WASB, que é um sistema anaeróbio, que é sem a presença de ar, seguido de um filtro aerado submerso. E, por fim, tem o tratamento terciário com um tratamento físico-químico. A medição da matéria orgânica e da oxigenação após o filtro aerado submerso e depois no efluente final, após o tratamento físico-químico. Então, aqui, nas instalações dessa estação de tratamento, tem 3 sopradores de 25 CV, 3 inversores da VEG CFW11, controle via CLP por medidor de oxigênio dissolvido, e a operação anterior à ação de eficiência energética contava com relés temporizados. Nos parâmetros do efluente, a gente precisa ter a DQO, tem que ser inferior a 150 mg por litro de oxigênio, mas essa DQO não é medida diariamente. O que é medido diariamente é a matéria orgânica. E essa matéria orgânica é proporcional ao DQO, 7 vezes menor que a DQO. Então, eu tenho que ter 21 mg por litro de oxigênio de matéria orgânica no máximo. Essas análises são feitas diariamente às 8 horas da manhã, entre 8 e 9 horas. Então, aqui, para caracterizar a estação de tratamento, eu fiz a curva de caracterização da produção de esgoto. Para obter essa curva, eu utilizei os dados das 2 estações de tratamento de Capão da Canoa. Então, para ter um dado característico, porque pode ter variação conforme são manobrados as manobras de rede. Então, eu queria trazer a curva de característica de esgoto, de como é que ele é produzido ao longo de um dia. Ele foi dividido por dia e tem a vazão instantânea média, a média ao longo de 1 hora sempre. Tem a média dos dias da semana, tem a média do sábado, que dá para ver que é sempre maior, porque é um período do verão, e tem a média do domingo, que é sempre menor a partir das 17 horas, que é o horário que as pessoas começam a ir embora. Essa curva de característica eu queria no período do verão, então eu fiz ela de 5 de dezembro a 21 de janeiro. Nessa curva de característica, dá para perceber que ali entre as 13 e as 6 da manhã, a vazão se encontra abaixo de 20 litros por segundo. E das 17 às 21 horas seria o horário de pico, que encontra-se próximo a 80 litros por segundo. No domingo dá uma reduzida um pouco maior. Então, agora eu vou apresentar as minhas 4 alternativas do trabalho. Alternativa número 1, então, seria o controle PID com a oxigenação do tanque. Então, o controle por CLP, o CLP controla o inversor de frequência, os inversores de frequência acionam os sopradores e vai direto para o filtro biológico. Dentro do biológico fica o medidor de oxigênio dissolvido, que retorna os dados para o CLP. A oxigenação, então, era para ficar em torno de 2 mg. E a frequência do inversor ser a máxima quando a oxigenação estivesse próxima de 1 e ser o mínimo quando a oxigenação estivesse próxima de 3. Esse medidor de oxigênio dissolvido, ele envia sinal de 4 a 20 mA, é um sensor Alô? Estamos escutando? Agora sim. Voltou, Andressa. Tá, voltou. Vocês chegaram a escutar sobre a oxigenação aqui dos inversores de frequência? Tá, então, partindo para o medidor de oxigênio dissolvido, ele envia um sinal de 4 a 20 mA, sensor analógico. Eu realizei com ajuda, claro, 3 análises laboratoriais do efluente para medir a oxigenação dissolvida e comparar esses dados com o sensor.
quando foi feita essa análise, o valor deu bem próximo ao valor da análise do sensor. O problema é que, com o passar das horas, uma quantidade de material orgânico ficou acumulada na ponta do sensor, e o sensor começou a marcar 0. Então, necessita ser trocado o sensor, esse tipo de sensor não funciona, então a gente não pôde usar essa alternativa. Michael, tu tem que me tornar apresentadora de novo. Agora sim. Então tá, a alternativa número 2 é como estava sendo feito o controle antes da ação de eficiência energética. Os 3 inversores eles eram acionados por timers, e esses timers ligavam os 3 sopradores paralelamente e variando de acordo com a vazão estipulada. Então, as barras ali em marrom são os horários que eram acionados e foi batido ali junto com a curva da vazão. No horário da madrugada, então, até as 6 da manhã, eram utilizados 2 inversores. A partir das 6 até as 2 da tarde, eram utilizados a vazão máxima, que são 3 inversores. Depois reduzia de novo para 3. E no horário de pico, das 18 às 22, novamente, os 3 inversores, na vazão máxima disponível. A alternativa número 3, então, era fazer só a variação dos timers, trazer essa curva da potência próxima à curva da vazão. Então, seria a mesma acionamento da alternativa número 2, só que adequado. Então, ali no horário da madrugada ficaria só um soprador, das 8 às 15 horas, 2 sopradores, e das 15 às 22, 3 sopradores ligados em paralelo. Essa alternativa não pode ser utilizada, porque no horário da madrugada ia ficar só um soprador e daí não teria vazão suficiente para os 2 blocos. E também a questão que os motores iam ser acionados, não ia ter a mesma quantidade de horas de acionamento para cada um dos motores. E por fim, a alternativa número 4, que foi implementada, que ela foi feita controle por timer também, pelos relés temporizados, e foi adicionado nos inversores um arranjo de multispeed. Então, com isso, eu pude ter 4 arranjos diferentes de potência para ser entregue ao soprador. Então, em 3.000 RPMs eu botava 50 Hz e 3.600 RPM em 60 Hz, que é a potência máxima. Então, com isso, eu pude colocar a curva de potência dos sopradores mais próximo possível da vazão instantânea de entrada da ET. Aqui eu estou com um quadro que mostra os parâmetros que foram alterados nos 3 inversores. E para fazer esse controle, tinham 3 timers conectados diretamente no acionamento manual do inversor, esse já estava conectado, e eu coloquei mais um timer para o acionamento do multispeed. Então, esse timer acionava a bobina de uma contatora auxiliar, e essa contatora auxiliar fechava o contato dos 3 inversores. Então, é um timer para os 3 inversores. Aqui, trazendo para a metodologia de medição e verificação, as variáveis independentes que foram escolhidas são a vazão totalizada e a matéria orgânica. A fronteira de medição foi no filtro aerado submerso, ali junto com a medição. Para isso, eu utilizei um analisador de energia da Embrasul, modelo RE6000, com resolução de 10 milissegundos e precisão de 0,2% para tensão e corrente. Esse analisador de energia foi instalado do dia 1º de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. Então, analisando os resultados, o cenário 1, então, é antes da ação de eficiência energética. Dá para perceber pela curva azul, que é a da potência, que nos horários das 6 da manhã até as 15 horas da tarde ficava o valor máximo de potência e, de novo, novamente, a partir das 18 horas aumentava a potência até as 23 horas. Eu coloquei junto a curva de esgoto da vazão de esgoto desse dia, do dia 3, que é uma quinta-feira. Ao total, a vazão totalizada foi de 3.047 metros cúbicos e a energia total foi de 866,3 kWh. Após a ação de eficiência energética, então tem o cenário 2, a vazão totalizada foi de 2.921 metros cúbicos e a energia totalizada de 790 kWh. Dá para perceber que a vazão aqui fica bem baixa no período da madrugada e que vai aumentando e, proporcionalmente, a potência também vai aumentando, como era o que eu queria fazer.
Então, agora a comparação entre os dois cenários foi ao final do tratamento, então no bloco terciário, tem ainda uma redução de mais ou menos 50% em relação da matéria orgânica. Então, todos esses parâmetros lidos estão dentro da faixa emitida pela LO, estão abaixo de 21 mA, porque todos eles, se tu reduzir 50%, ainda vai estar dentro do parâmetro. Para fazer a análise, eu pedi para os operadores da estação de tratamento fazer análise laboratorial às 8 e às 16 da manhã. Eu escolhi, foram 2 quintas-feiras, dia 3 e dia 10. Nelas eu encontrei o mesmo cenário, a vazão totalizada delas é muito próxima e o perfil de produção também. Ao longo do mês, então, extrapolando para um mês inteiro, foi obtido, antes da ação de eficiência energética, 25.989 kWh e depois da ação de eficiência energética, 23.608 kWh, o que me deu uma redução de 9,2% no consumo de energia. Aqui dá para ver, pela caracterização da energia, que no horário das 15 horas há uma inversão nessa curva. Até as 15 horas, o valor antes da ação de eficiência energética era sempre superior. Aqui, a partir das 15 horas, houve essa inversão, mas ela foi projetada, a curva da potência foi projetada para ser de acordo com a vazão. Então, era esperado que nesse horário aqui teria essa variação. Com isso, também a gente pode observar que a matéria orgânica, antes da ação de eficiência energética, no horário das 8 horas da manhã, era 28 miligramas, e depois foi para 31, praticamente igual. Mas depois da ação de eficiência energética, de 38 caiu para 21 miligramas por litro, que trouxe também uma melhora no processo. Então, aqui trazendo para os valores da tabela da CE, ao total, considerando as bandeiras consumo ponto e fora ponta, antes da ação de eficiência energética foi de 23.900, depois da ação de eficiência energética foi 22.300. Isso trouxe uma economia, então, de 6,61%. Então, como conclusão, a melhor opção seria a alternativa número 1, mas por não ter o sensor apropriado, a gente teve que descartar essa opção. A utilização Celeste foi muito boa porque facilita muito a manutenção e a troca de horários, não precisa de pessoal extremamente qualificado para fazer essa alteração. A opção também da utilização de apenas um relé para mudar os horários do Mood Speed também é muito boa, por causa que tu pode trocar facilmente os horários. Extrapolando então para um ano, estima-se uma economia de R$19 mil, e é importante ressaltar que foi sem nenhum custo adicional, foi só atualizando os horários de acionamento. E também foi melhor aproveitado os recursos, fazendo aquela caracterização da vazão de entrada da rede. Obrigada.